pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o meu convidado de hoje tem tudo a ver com o nome e o significado desse podcast. Ele vende mochilas, é apaixonado por viagem, é natural de Curitiba, já morou nos Estados Unidos e hoje mora em Toronto. Eu vou conversar com o Lípcio Carvalho, cofundador da Beatnik & Sons, uma marca de mochilas e acessórios para viajantes, professor universitário de marketing digital no Seneca College e também mentor na The Fashion Zone at Ryerson University, uma incubadora de startups de uma das melhores universidades de moda do Canadá. Lípcio, muito obrigada por ter estado no meu convite, estou muito feliz de ter você comigo pessoalmente. Que é isso, Mariana. O prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite. Enfrentei uma nevasca para chegar aqui, está menos 10 graus lá fora e a temperatura está caindo, mas o importante é que está quentinho. Então, obrigado, vai ser um papo ótimo, com certeza. Muito obrigada por ter enfrentado aí esse clima canadense. Eu sempre falo pro pessoal que aqui eu sinto muito menos frio do que no Brasil, porque eu também, você é de Curitiba, né? Eu sou de Joinville, e lá quando é frio a gente tem que ficar passando frio o dia inteiro. Isso. E aqui no Canadá não, então tá uma nevasca lá fora, mas aqui dentro tá tranquilo, tá quentinho. Exatamente, a diferença é que lá no sul do Brasil a gente convida o frio para entrar dentro de casa. Então aqui não, aqui o frio fica lá fora, a gente não sente ele. Lá não, lá o frio tá dentro junto com a gente assistindo TV, então a gente passa muito mais frio realmente lá do que aqui. Então tá tudo de boa. Maravilha. Eu conheci o Lípcio através de um grupo de brasileiros designers que também trabalham com marketing, que se chama Brains. Exato. O Lípcio estava participando de um workshop bem no início da pandemia, eu acho que era isso. E aí eu falei, caramba, nessa época eu nem pensava em ter o podcast ainda, não conseguia enxergar a dimensão de quantos brasileiros que moravam fora do Brasil, moravam no Canadá e trabalhavam com moda. E eu já entrevistei outras 3 brasileiras que moram aqui em Toronto. Mas você é o primeiro empreendedor. Então, acho que vai ser bem legal para complementar. Vai ser bem legal para complementar os aprendizados que as meninas passaram. Eu posso colocar na descrição ali depois os outros 3 episódios que eu fiz. Foi com a Michelle Garcia, que trabalha na Rise Little Earthling, que é uma marca marca de roupas infantil, também assim como eu, também é estilista de kids, que vende para Toys R Us, que é uma grande empresa aqui da América do Norte, né? Agora só tem no Canadá, não tem mais nos Estados Unidos. Também conversei com a Luísa Ferro, que é especialista em moda sustentável e também é youtuber. E a Maíra Brito, que tem uma experiência incrível em várias marcas grandes canadenses, como a Canada Goose e a Roots. E também já trabalhou em várias marcas cariocas. E aí o Lípcio hoje, professor e empreendedor. Então, tô muito animada com esse podcast de hoje. Show de bola. Lípcio, eu tava fuçando o seu LinkedIn e eu vi que você tem mais de 20 anos de experiência em áreas diversas. Marketing, comecei a trabalhar aos design. 7 anos, por isso. 7? Não, mentira. É só pra mentir minha idade. Mas é bastante tempo. Eu tenho bastante tempo de estrada, eu sou vivido. Então, não vai. Se fosse pra contar toda a história do Lípcio aqui, eu acho que teria que fazer assim uns 4 episódios, um mês, pra contar a trajetória dele inteira. Tipo Tiger King. Se fosse contar a minha história inteira, ia ser tipo Tiger King. Então, nesse episódio de hoje, vamos focar na moda, né? E então, queria perguntar pra você como é que a moda surgiu na sua vida? Então, eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque a moda sempre fez parte de alguma forma, ela sempre fez parte da minha vida. E eu acho que o fato dela ter se tornado o meu ganha-pão ou uma das minhas atividades profissionais acabou sendo uma consequência. E por mais que a minha carreira seja relativamente longa e ela esteja passando por vários pontos, eu acho que tem uma linha que conecta todas as minhas posições como publicitário, como professor, como profissional de marketing, que é sempre a acuidade visual e o gosto, a inclinação
pelo que é bonito, pelo que é belo. E moda nada mais é do que forma encontrando função ou função encontrando a forma, dependendo da marca ou da abordagem que você tem. E essa minha conexão com a moda, ela começa muito cedo. Quando adolescente, muitos de nós faziam isso. Eu quero essa marca, não quero aquela. Por quê? Porque essa é mais bonita que aquela. Ou porque essa traz um valor que eu não entendo, ela parece ser mais cara ou ter mais valor do que a outra por um motivo. Então, esses pilares da moda, né, da função, da forma e do valor, eles sempre fizeram parte da minha vida desde muito cedo. No começo da minha carreira, obviamente, esse amor pelo que é bonito e o uso dessa acuidade visual, eu sempre desenhei também, acabou me levando para a publicidade num primeiro momento. Lá eu tive daí um banho de estratégia, um banho de criatividade e como usar essa criatividade para o negócio. Essa mentalidade depois ela foi transferida para o marketing, porque a partir do momento que eu entendi a criatividade e o efeito da criatividade nas pessoas, eu comecei a entender que, isso é muito maior, eu estou falando de comportamento humano, e a partir daí o pulo para o marketing foi uma consequência. Então eu tinha a criatividade, eu tinha o comportamento humano, e em 2014 para 2015, quando eu já estava um pouco saturado desse moto contínuo de criatividade, negócio, e dinheiro, e vendas, e resultado, e crescimento, e trabalhando, eu senti falta de beber de novo naquela fonte criativa do menino que desenhava e do menino que tinha uma paixão pelo que era bonito, pelo que era belo. E aí a moda voltou com força total quando eu me reencontro com o meu atual sócio, que tinha sido um fornecedor meu em agência. Eu era cliente, ele era agência. A gente se reconecta para criar algo que tivesse significado para a gente, que conseguisse unir o que a gente acreditava ser bonito com a nossa paixão por viajar e resolvendo um problema que a gente acreditava ser um problema latente, que era, a gente enxergava mochilas que eram, no começo, quando eram só mochilas, né, quando a Beatnik era uma marca só de mochilas, a gente enxergava uma lacuna entre as mochilas que eram ferramentas, tipo aquela mochila horrorosa da Dell que todo mundo tem, que vem junto com o laptop. Sim. Ela é fantástica, ela carrega o teu mouse, ela tem um bolsinho para o cabinho, ela tem um outro bolsinho para pilha, mas ela é horrorosa. Se você não tem vaidade, se você não se preocupa, tudo bem, ela é uma bela de uma ferramenta. Agora, me fascinam os produtos que conseguem chegar no meio do caminho de entregar uma funcionalidade interessante com uma forma marcante. É bonito e é funcional. E vocês nunca tinham trabalhado com nenhuma marca de moda quando eram publicitários e designers? Eu acho que sim, não na profundidade devida, porque como publicitário você nunca realmente entra no negócio. Né? Como profissional de marketing, que são as áreas onde na minha carreira pelo menos, onde eu tive a chance de me aprofundar em determinadas marcas, nenhuma delas eram marcas de moda. Mas a moda sempre orbitou, seja por meio de clientes que passaram pela nossa carreira, tanto minha quanto do meu sócio, seja por forma de projetos que acabavam cruzando o nosso caminho, mas a incursão na moda, no ciclo completo, né, da fábrica, do sourcing do material, até a ponto de venda, até responder o saque da moça que não recebeu o pedido, nunca. Então foi absolutamente na louca. E para ser bem honesto, não era para virar o que virou. Nunca foi. Nunca foi assim. Era pra ser um hobby. Era pra ser, uma marca. Então, tem uma marca de mochilas aqui, nossa marca. Feliz Natal, isso aqui é a marca, minha marca. E era pra ser um troço assim, sabe? Mais pra meio que, né, pagar de criativão, de, né, empreendedor, millennial. Nunca foi pra. E eu vi uma entrevista que você. Acho que na própria. Workshop da Brains, você comentou que vocês escolheram mochilas porque não é tão difícil, não precisam tantos SKUs, né? Que não precisam tanta numeração.
Foi isso? Vocês Então, chegaram a pensar em outro... a gente não sabia, a gente não entendia nada de moda, mas a gente também não era tolo, né, a ponto de pular para os desafios mais complexos. Então, quando a gente começou a flertar com a ideia de ter uma marca, algumas ideias passaram pela nossa cabeça. A primeira foram tênis, calçados, sneakers, isso em 2015. O meu sócio era aficionado por calçados de maneira geral. Eu gosto, não tenho a mesma paixão, mas eu gosto e acho, de novo, eu acho que se for bonito, eu tô dentro. Mas aí a gente começou a entrar, a se deparar com esse tipo de questionamento. Pera, eu vou ter que ter 34, 35, 36, 37, 38, 45. Quantos de cada um? E ainda tem as cores ainda. Putz, não. Então a gente já tirou o sapato da equação. Segundo, então roupa. Roupa é legal, faz umas camisetas bacanas. Só que daí a gente começou a entender que, peraí, para vender no digital, que era a nossa ideia, né? A nossa ideia era só vender no digital, porque, de novo, não era para virar o que virou. Para vender no digital, eu preciso de margem para poder investir em ads, e essa parte a gente sempre entendeu, porque a gente é publicitário. Então, eu preciso de margem para investir em ads para poder gerar tráfego, caso contrário. E, a camiseta tem umas margens terríveis, né? A gente percebeu que a camiseta talvez e o apparel seria um segundo passo. Sim. Primeiro, construir a marca, porque a gente sabe que camisetas caras tem uma marca muito forte por trás. Tem uns bobos aí pagando 200 paus, 300 paus, $500 uma camiseta só porque tem a corujinha da OVO, ou porque é da Supreme, ou porque é da Off-White. É a mesma camiseta branca. Mas o valor de marca e a escassez com a qual essas marcas trabalham é o que move essas marcas. A gente percebeu que não existia margem nessas camisetas ou nesses produtos de maneira geral. Sim. Até que a gente... Mas peraí, a gente gosta de viajar. E mochila. Daí deu aquele estalo. A gente conhecia um fornecedor já, que a gente conhecia que ele tinha qualidade para entregar pelo menos os protótipos. E, de novo, a gente não tinha a pretensão de vender aos milhares. A gente queria ter uma marca bonitona para dar de presente. Legal. Para ter um Instagram bombadinho, entendeu? Para mandar para uns influencers. Esse tipo de coisa. E nessa época vocês também estavam trabalhando em outro emprego? Durante o... Assim, das 9 às 5, né? Como fala. Aí você vai tocar num ponto fundamental para esse papo, que é o seguinte: a gente nunca não trabalhou em outro emprego. Tanto eu quanto o Renan, que é o meu sócio, a gente questiona um pouco essa mentalidade que se vende muito do empreendedorismo all stakes, né? Não, eu vou dormir embaixo dessa mesa aqui, ó. Se eu passar 4 anos dormindo embaixo dessa mesa aqui, ó, e fazendo site ali, ó, no intervalo, vou ficar muito milionário. Tá aí o Elon Musk, tá os caras aí, ó, Mark Zuckerberg. É uma coisa que eu gosto de perguntar aqui sempre sobre a preparação, né? Como que foi a preparação financeira da pessoa, porque é complicado, né? Eu também sempre falo aqui que eu quero empreender, mas eu tenho que me sentir segura para poder largar o meu emprego, né, das 9 às 5. Só que ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que largam tudo, né, e acabam dedicando uma maior parte do tempo. Então, o cara vai lá, compra um curso, faz o curso, daí pede demissão para aplicar o que ele aprendeu no curso que ele fez, seja lá do que for o curso. Para mim isso não faz o mínimo sentido. Vou tentar encurtar essa história, mas ela é muito importante. Teve uma das minhas das mentoras que trabalham comigo na Ryerson, na Fashion Zone. Uma vez ela perguntou para mim se a Beatnik era a minha vida. Isso faz um tempinho, já faz uns 2, 3 anos aqui no Canadá, mas já foi aqui no Canadá. Se a Beatnik era a minha vida. Eu pensei um pouquinho porque nunca tinham feito essa pergunta para mim. Aí eu falei, não. A minha vida é a minha vida. A Beatnik é uma das ferramentas que eu uso para construir a vida que eu quero. A principal coisa, o principal fator da minha história é o todo. Entende? Então,
Se eu considerar a minha história um livro, a Bitnik é um importante capítulo, ela é um importante elemento da narrativa que faz com que a história ande para frente. Mas ela não é a história. A história é sobre mim, é sobre minha família, é sobre minha esposa, etc, etc. A partir do momento que as pessoas começam a sacrificar demais, de uma maneira mal calculada, é um baita de um risco. Sim. Então daí você divide a maioria desse empreendedor do modelo padrão em 2 grupos. O que sofre de analysis paralysis, que é o cara que fica tentando tanto tempo chegar no cenário perfeito, economizar o dinheiro, porque eu vou pegar isso aqui e vou aplicar, e depois esse dinheiro que vai me permitir ficar 2 anos sem trabalhar, e nesses 2 anos eu vou escalar a empresa daqui para cá, daí aqui eu faço um seed investing, e daí... O cara faz um planejamento de 5 anos, que no papel, com todas as válvulas de escape, com todas as áreas de segurança, todas elas calculadas, e ele fica nesse loop eterno e acaba não implementando. E na outra ponta, você tem o porra louca, que ele fala, vamos aí, geralmente empurram ele, o cara é demitido, ou o cara... e daí o cara cai no empreendedorismo e daí ele vai meio que aprendendo. E tem a terceira, tem o meio do caminho, que é mais ou menos onde eu me enquadro. Que é assim, se eu quero fazer uma empresa, eu não sei se eu sou um bom empreendedor. Eu já te respondo, depois de 5 anos, eu não sou um bom empreendedor. Eu não tenho confiança no meu taco como empreendedor. Por quê? Porque, eu não sei, pode ser insegurança, terapia pode explicar. Mas eu tenho 2 empresas hoje. Né? Além da Bitnik, eu fundei a Passo Educação à Distância, que é uma empresa de EAD, que está no Brasil, está rodando. A gente atende Itaú, a gente atende Sica, atende carros, mas eu continuo com o meu empreguinho. Sempre continuei com o meu empreguinho. É uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente vê um dia a gente lê um artigo falando pra focar, que tem que focar, né? E aí outro dia a gente lê um artigo falando que não precisa, que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu até adoro as meninas do Tudo Orna, que também são de Curitiba, e elas falam muito disso, que elas têm várias empresas diferentes e que os professores da universidade delas falavam que elas não iam conseguir nada na vida, porque elas nunca focavam em nada. E elas têm várias empresas e gostam desse estilo de vida diversificado, né? É maluco. Você não... É assim, Mariana, a gente tem esse meu posicionamento é um pouco polêmico, porque geralmente quem fala que você precisa focar, das duas uma, ou ele nunca focou, ele só tá agando regra em você, ou é alguém muito bem sucedido, que deu certo. Então ele é meio que inquestionavelmente, tem que escutar o cara, porque ele focou e ele deu certo. Quem sou eu para dizer que o Elon Musk falhou? Ou que o Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg medião, hein? Se tivesse focado um pouquinho mais, teria ido mais longe. Eu não vou questionar isso, mas eu acho que essa é uma resposta que ela, infelizmente, ela é vendida como fórmula. E ela não é uma fórmula. Ela precisa conversar com o que está dentro de você, com o quão você se sente seguro. Eu tô abrindo o jogo aqui. Acho que eu nunca falei isso, inclusive. Eu não me sinto seguro. Eu sou um cara inseguro pra cacete. Eu não me sinto seguro de jogar tudo pra cima. E já fiz, durante a história da Bitnik, teve alguns momentos quando a gente trouxe ela pra cá, eu fiquei full time dedicado. Na Passo a mesma coisa em 2017. Eu tive períodos que eu me dediquei full time. Mas pra mim era muita pressão no meu filho, entre aspas, no meu filho empresa, para ele me sustentar. Logo eu, que tenho um estilo de vida de príncipe de Mônaco. E se eu quiser ter o meu estilo de vida de príncipe de Mônaco, não vai ser a coitadinha da empresa que vai ter que me sustentar. Então, uma das razões pela qual a Bitnik chegou onde chegou é porque ela nunca teve 2 sócios sanguessuga, tirando 15, 20, 30 paus de prolabore para poder, sei lá, trocar de carro, pagar as contas, viver. Nunca. A Bitnik sempre foi uma empresa livre desse peso e o que ela faz, a gente sempre reinvestiu. Legal. Né? E assim, ela foi crescendo. Mas isso só foi possível porque por conta da nossa insegurança e por conta de hoje eu tenho um cargo como diretor da Air Miles aqui no Canadá. Para quem está no Brasil, a Air Miles aqui é tipo a Multiplus aí no Brasil. É o maior plano de fidelidade, o maior plano de loyalty do Canadá.
E o meu sócio é diretor de criação na Wieden Kennedy, na agência em São Paulo. Então a gente tem essa vida paralela e a gente está junto na Bitnik. Isso nunca fez diferença. Ou fez. O legal disso é que falam muito, né? Que você tá aprendendo com o dinheiro dos outros, né? Tem uma frase da Vera Wang, que é uma estilista, grande estilista, né? E ela trabalhou por, sei lá, acho que foram 20 anos em revistas de moda. E aí ela fala muito disso, não tenha medo de trabalhar para os outros. Eu trabalhei por 20 anos para outra empresa. Totalmente. E hoje tem uma marca de sucesso, né? Então, e no nosso caso é um pouquinho diferente. Com o dinheiro dos outros, ela fala. No nosso caso é um pouquinho diferente, porque a gente nunca trabalhou com moda. Sim. Então, qual seria o cenário ideal? Pô, trabalhei 15 anos na Malve, na Canada Goose, ou seja lá o que for, e depois disso eu peguei o que eu aprendi e apliquei no meu próprio negócio. O nosso foi um pouquinho diferente. A gente usa o dinheiro de outras empresas e contribui de maneira muito relevante para essas outras empresas para poder sustentar o nosso lifestyle, enquanto a gente vai experimentando e aprendendo do lado nas nossas empresas. Só que entenda que tudo isso não foi planejado, não é planejado. Sim. Como a Bitnik não foi planejada. Isso vai acontecendo. Talvez um dia eu escute essa entrevista e fale, nossa, meu Deus, eu jamais imaginei que ia acontecer isso e hoje eu estou aqui sentado full time na Bitnik, com a Bitnik num tamanho que nunca imaginei que tivesse, e se eu tivesse focado, talvez... É legal saber disso, porque agora mesmo com o podcast, assim, eu tô fazendo isso pelo meu feeling, né? Eu tô, assim, indo com o vento, indo com a jornada. Eu não consigo enxergar muito nenhuma monetização num futuro próximo, né? Talvez no futuro, mas dá uma ansiedade, né? Quando a gente vê muitas pessoas nas redes sociais falando de que você tem que ter um plano, tem que ter tudo certo. E aí, quando você tá fazendo um projeto pessoal assim, tão de forma sem roteiro, né? Dá uma ansiedade de pensar, pô, será que eu devia estar fazendo isso? Então é legal saber de exemplos que foram acontecendo e estão dando certo, né? Eu digo mais. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que a gente montou a Bitnik a caralha, né? Que a gente faz umas mochilas aí, põe pra vender. Vendeu, beleza, faz mais. Não. Eu só consigo... Esse meu ponto eu defendo com propriedade. Pelo simples fato de que eu fiz alguns business plans diferentes pra empresa. E nenhum acertou no alvo. Nenhum. Claro que eles davam um norte. Eles davam um sentido, uma orientação. Então, o meu ponto principal, Mariana, é que existe uma cultura de supervalorização do pré-planejamento que engessa a ação. É mais ou menos assim. Para você ir... Tem uma cidade, tem Barrie, né? Barrie fica aqui pro norte de Toronto, para quem não conhece aqui a geografia, tem uma cidadezinha aqui em cima chamada Barrie. O business plan é o norte. Barrie fica pro norte. Mas se eu te der o norte, se eu te apontar e dizer, Barrie fica para lá, você não consegue chegar. O business plan faz isso. Para você ir para Barrie, você precisa de um mapa. E mapa, você só consegue fazer indo na rua. E entendendo a rua. Então, existe um equilíbrio. E, de novo, isso é uma escolha absolutamente pessoal. Sim. Mas existe um equilíbrio entre ação e planejamento. O que eu sempre tento enfatizar é que a ação precisa ser priorizada. Porque você vai aprender com a ação, coisas que o planejamento não vai te ensinar. Coisas que livro, professor, mentor não vai te ensinar. E eu dou aula e mentoria há, anos. E eu sempre sou muito claro, olha, comigo aconteceu isso. Se você fizer a mesma coisa, talvez aconteça alguma coisa parecida. Sim. Mas ainda mais se tratando de moda, é comportamento. E comportamentos mudam. Então é importante estar com a cara lá fora, estar na rua e estar vivendo. Essa pergunta, isso que a gente está falando agora já responde um pouco uma pergunta que eu tinha. Quando você falou lá no início que você e seu sócio pensavam em fazer algum projeto, né, alguma marca que misturasse aí a paixão pela viagem, criatividade, vocês passaram a viajar mais ou menos depois que vocês se tornaram empreendedores? Essa é uma boa pergunta também. Vamos lá, acho que tem um ponto importante na tua frase que eu quero fazer uma referência ao que você disse em relação ao teu podcast, que é o seguinte, é a paixão.
E não é aquela paixão cega, adolescente, boba, de quem faz demais, se sacrifica e se machuca pelo que acha que tem valor. A paixão do empreendedor, ela precisa ser uma paixão madura. Você faz o podcast porque você gosta, porque você ama, porque você curte. Sabe? Você me chamou aqui, eu tô super de portas abertas, com o maior carinho, e isso faz parte da tua vontade de fazer acontecer. A mesma coisa com a gente, com as mochilas. No começo, a ideia não era vender muito, ganhar dinheiro, não era. A ideia era fazer algo bonito e viajar com elas. Né? Eu acho que depois da marca, certamente, eu sempre viajei bastante, então eu não posso dizer que eu comecei a viajar mais ou menos, mas certamente as minhas viagens começaram a ter outra, começaram a ter, eu comecei a interpretar minhas viagens de uma maneira diferente. E imergir na cultura beach e imergir na filosofia ou no valor da viagem enquanto experiência, enquanto oportunidade que você tem como viajante de estar num outro lugar, num outro universo, muitas vezes de ser outra pessoa, muitas vezes de viver algo realmente novo, algo realmente... Isso mudou a minha maneira de enxergar a viagem, e a partir daí as minhas viagens começaram a ser muito mais profundas, no sentido de entendimento da própria viagem. Eu fotografo menos e eu presto muito mais atenção no que está acontecendo. Né? Isso isso é curioso, porque isso é uma incompatibilidade que eu tenho com a minha esposa, porque ela, vamos tirar uma foto ali, eu só quero olhar. Eu tiro a foto, logicamente, mas para mim a viagem ela está acontecendo ali, ó, no momento. Depois é depois. Né? E eu não quero estragar a possibilidade de criar um momento absolutamente inesquecível se eu tiver foco e atenção ali no tempo presente. Eu não troco isso por uma foto. Eu não troco. Por isso que a Beatnik, mais do que me fazer viajar mais ou menos, ela começou a me fazer viajar diferente. Entendi. E acho que esse foi um ponto de conexão interessante que a gente acabou criando com o nosso público. A gente já viu que tinha mais gente olhando para a viagem com valor e com apreço que a gente não imaginava que existia. Muito legal. E por que vocês escolheram o Canadá? Para quem não a gente não deu uma introdução aqui, mas a Beatnik hoje vende no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos também, né? Exato. Mas vocês começaram primeiro no Canadá, certo? A ideia... Depois do Brasil, claro. Isso, depois do Brasil. O nosso berço foi o Brasil, e a cronologia é mais ou menos a seguinte. A gente começou em 2015 com... não eram nem 10 mil reais de 5 de cada um, para fazer as primeiras mochilas, pagar os primeiros ads. O site a gente fez numa plataforma dessas baratezas da vida e colocamos para vender. Né? A gente pediu uns favores para uns amigos fotógrafos para tirar umas fotos legais, né? Vantagem de ser publicitário tem dessas também. E vendeu tudo. E para completos desconhecidos. Quantos vocês fizeram? Cara, acho que era tipo 25, 35. Vendeu em um mês, vendeu tudo. E minha mãe não comprou, meus amigos não compraram. É só gente desconhecida. Que legal, cara. Nessa época, o estoque ficava na minha casa, no quarto de baixo, no apartamento que eu tinha. A minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, me ajudava a encaixotar. E eu só podia encaixotar quartas e domingos. Porque eu trabalhava, Sim. Então eu dava aula já, eu trabalhava na época, eu trabalhava no marketing de alguma empresa em Curitiba, mas enfim. E eram os 2 dias que eu tinha para encaixotar. O que era uma diversão, porque eu tirava aquelas notinhas manuais de papel, colocava na caixa. Que a gente adora, né? Como consumidor, a gente adora isso. Quando as marcas vêm, eu adoro aqueles vídeos que o pessoal posta nas redes sociais embalando, e coloca o cheirinho, um perfuminho, uma notinha. O meu estilo era um pouco mais rústico. Eu usava caixa usada. Caixa usada, porque a gente não tinha dinheiro para comprar caixa. Então, ficava rústico. Você recebia a tua bela mochila numa caixa de margarina. E a história era que aqui nós estamos reciclando a caixa e tal. Não, era porque é mais barato mesmo. Mas o fato é que esse começo, que foi mais romântico, ele durou 6 meses. Até o Natal de 2015. Onde os pedidos que já estavam, que eram no começo 3, 4, 5 por semana, já estavam começando a empilhar. Depois eu te mando umas fotos, cara, pra você ver. Tem fotos minhas no meu apartamento com
felizão. Eu vou compartilhar assim, com a galera. Felizão, com um monte de caixa, porque era a empresa literalmente crescendo. Só que chegou num ponto, que foi o Natal de 2015, que eu e a minha namorada, a gente brigou, porque aquela diversão de domingo de manhã acordar, tomar um café e fazer umas caixas. Não aguentava mais. Cara, tinha tipo 60 caixas pra fazer. A gente ficou das 11 da manhã às 3 da tarde fazendo caixa. E quando você fica 4 horas sentado fazendo caixa, dói as costas, você corta o dedo, é um inferno. E a partir dali a gente percebeu que, puta, isso aqui é uma empresa. Esse negócio aqui não é... Tá ficando sério o negócio. Tem muita gente comprando. Então, pum, aí deu o estalo. Acelerando um pouco, o crescimento continuou, a gente daí terceirizou a logística, a gente começou a investir em expandir estoque e fazer mais produtos, etc. Tudo isso trabalhando nos nossos empreguinhos lá, os trabalhinhos normalmente. Isso era tudo feito no overtime. E chegou um momento que a gente chegou em 2018, cara, a gente começou a perceber que o nosso principal drive de faturamento e audiência, que eram as mídias digitais, esses dois componentes, eles estavam começando a chegar num platô. Ou seja, se eu colocava R$1.000, eu vendia 100 mochilas. R$2.000, 200 mochilas. R$3.000, 250 mochilas. R$4.000, 300 mochilas. R$5.000, 300, entendeu? Era um platô. Então, a otimização da nossa principal ferramenta de captura de vendas, de aquisição, que eram as mídias digitais, e a única, porque a gente só vendia pelo nosso site, a gente nunca cogitou na época vender em outras plataformas, por conta de margem e por conta de não saber mesmo, não ter tempo para dedicar para isso. A gente percebeu, já que a gente vai ter que expandir, abrir canal, vamos abrir canal exterior, de novo, dois bunda mole. Na nossa cabeça era muito mais fácil do que abrir, ou mais rentável do que abrir vender para C&A, era vender na porra dos Estados Unidos. E fazia sentido, né, do ponto de vista de dólar, e a investigação começou pelos Estados Unidos. Então a ideia era expandir a marca para os Estados Unidos, por Miami, e a partir dali crescer na América do Norte. Aí a gente Tu já tinha morado nos Estados Unidos também, né? Já. Eu morei 3 anos quase nos Estados Unidos, 2 anos e pouco, em Atlanta e em São Francisco. Então eu conhecia, mas assim, uma coisa é morar nos Estados Unidos, outra coisa é vender mochila nos Estados Unidos. Então, são coisas bem distantes. E o ponto ali foi o seguinte, mas os Estados Unidos, a gente começou a fazer umas pesquisas preliminares, aí o planejamento, nem tudo é a caralho. A gente começou a fazer umas pesquisas preliminares e percebeu que o mercado de mochilas americano era quase 30 vezes maior que o mercado brasileiro. Nessa época, eu já tinha problemas sérios de estoque. Eu não conseguia entregar o que eu vendia, no sentido de eu tinha uma demanda muito maior do que eu tinha. Então, os produtos estavam sempre indisponíveis no site para vender. Era sempre um pepino, porque era um monstro. Quando você começa a engrenar, quando você acerta a fórmula, e essa eu acho que talvez seja mais um ponto importante para quem está ouvindo e assistindo, que é o seguinte, é ruim quando dá errado, mas às vezes quando dá certo é pior, porque quando a gente começou a engrenar e pegar tração, o que acontecia? Eu tinha um monstro, deve ser tipo ter filho adolescente, que come a geladeira inteira e não para de crescer, e o pé vai de 41, 42, 48. E nessa época o ateliê de você já tinha uma empresa... A gente já estava com uma produção exclusiva pra gente. Entendi, não era terceirizado. Não, a gente já estava com uma produção exclusiva nossa. Então, o que facilitava, mas mesmo assim, eu comprava couro por peça. De repente eu tive que começar a comprar couro que nem compra apartamento. Eu quero 550 metros quadrados de couro, de frente pro mar. Entende? São desafios e dinheiro para fazer isso. Porque você tem que colocar o dinheiro na frente. A gente não tinha crédito na época. Então, e é um mercado, daí, de novo, ainda mais no Brasil, dependendo da cadeia na qual você se insere, é uma cadeia de empresas e de pilares frágeis, pequenos. Então, assim, o curtume, ele não vai te dar 90 dias para pagar. Ele está vendendo o almoço para comer a janta. E toda a cadeia é assim. Né? E uma dos nossos objetivos era justamente fortalecer essa cadeia e poder dar mais condições para essa cadeia prosperar, junto com a gente. E aí, logicamente, eu não poderia fazer isso afogando o cara.
pedindo 120 dias de prazo, porque eu não sei se eu vou vender ou não. Então, o crescimento também foi um desafio, porque eu tinha que colocar muito dinheiro na frente. Então, expandir para os Estados Unidos nesse momento pareceu impensado, irresponsável. Porque se desse certo, ia ser pior ainda. Entendi. Do que já estava acontecendo. Tu falou isso agora de se der certo é pior. Eu lembro quando eu era pequena, tem uma história. O meu pai, ele sempre viveu de renda, né? Alugando salas. E sempre teve uma lojinha de roupa nesse prédio que ele aluga salas. E aí, uma vez, uma menina montou uma loja lá. Eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, mais ou menos. E ela tava meio triste, porque não tava vendendo. E aí, eu adorava ficar lá na loja de roupa, né? Naquela época. E eu falei pra ela, ai, que bom se vendesse tudo, né? Daí ela falou, não é bom se vender tudo, porque se vender tudo, eu não vou ter nada pra vender. Ela tava meio puta naquela época. Eu não vou ter nada pra vender. E eu vou ter que pagar a empresa, né, que eu comprei parcelado essas roupas. E a loja vai ficar vazia. Pra pegar mais, Daí eu fiquei assim, gente, eu tenho só 8 anos, não precisa falar isso pra mim. O crescimento, a natureza, ela sempre reflete muito bem quando as coisas não acontecem. Quando você cresce muito rápido, o que acontece? Dá estria. Porque a pele não aguenta. A pele, ela estica e ela marca. O crescimento, ele é doloroso, ele pode deixar cicatrizes, sim. Por isso que ele precisa ser, no mínimo, natural. E naquele momento ir para os Estados Unidos pareceu como uma forçação de barra. Porém, tem um país em cima dos Estados Unidos que só tem gelo, esquimó e hockey. Eles colocam queijo na batata frita. Isso, o cara coloca queijo na batata frita. Queijo frio na batata os caras frita. são super educados. Mentira, nem todos são. Isso é lenda. O Canadá, muito menor, mas com poder de compra compatível, um poder de compra de primeiro mundo, mas muito menos populoso, que talvez seja um bom mercado teste. Isso meio que fez sentido pra gente. Vamos testar, então vamos tentar. Nesse mesmo período, a gente foi convidado a participar de um processo de incubação aqui em Toronto, por uma incubadora chamada Latam Startups, que é uma incubadora focada só em empresas latino-americanas, em trazer essas empresas para cá. A gente foi prospectado por eles, eu tive uma reunião com a Miriam, que é a CEO até hoje da incubadora, uma mulher espetacular, uma guerreira, e pô, o santo bateu. Que massa. Né? Aí a gente começou foi meio que uma entrevista, na verdade, né? Não era um convite que eles estavam fazendo, ela estava entendendo a empresa, ver se tinha fit para o próximo grupo de empresas que ela ia trazer para cá, para uma primeira fase, que é mais ou menos uma investigação do mercado aqui. Isso foi em outubro de 2018, eu acho. Eu vim para cá pela primeira vez, para Toronto. Passei, acho que foram 2 semanas ou 1 semana, não me recordo bem agora, mas fato é que, todo mundo usa mochila aqui, até a mulher usa mochila aqui. Que no Brasil é isso, né? A mulher carrega 4 bolsas, a mochila não carrega. Aqui não, aqui as mulheres usam mochila. Não são nem sempre as mesmas mochilas. Mulher não usa mochila da Dell, por exemplo. Eu tenho um problema com a mochila da Dell, você já percebeu. Mas a gente percebeu que tinha mercado aqui, que tinha possibilidade. Mas aqui, assim, foi aquela validação né, com vontade de validar. Porque a gente não tinha como saber, né, se vir para cá e trazer a empresa para cá seria realmente o caminho certo ou não. Eu acho que a Insecta Shoes veio pra cá também, mas acabou parando com as atividades. O Fernando e a Bárbara veio pra cá, a Bárbara já tem, eu conheço bem a Insecta, a Bárbara já tem PR, por outras razões, a Bárbara já é residente permanente do Canadá, então para eles foi até um modelo meio natural, assim, né? Só que a priorização, no caso da Insecta, e assim, eu não sei a história toda, mas eu sei que a Insecta decidiu priorizar o Brasil, né? Eles estavam com um investimento muito forte lá em lojas físicas. Quem sabe um dia ela vem aqui para contar. Ela mora em Toronto ainda, né? Eu não sei se ela voltou pro Brasil, se ela tá em Toronto ainda. Isso é uma boa pergunta. Eu tenho muito contato com o Fernando, que era o sócio dela nessa época da vinda para cá. Legal. E eu fui a pessoa que apresentou a Bárbara pra Fashion Zone. E a Bárbara também foi incubada lá por um tempo. Ai, que legal. Na Fashion Zone, na Ryerson. Então, sim, a Insecta também ela veio para cá com essa mesma intenção de pegar, testar, ver se funciona ou não. E daí a gente veio para cá, o Canadá, como
esse mercado teste para, se der certo, expandir para os Estados Unidos. Isso em 2018 e em 2019 a gente começou a operar oficialmente aqui. Né? E desde então foi só aprendizado, um aprendizado atrás do outro, e daí a gente percebeu que o quão diferentes são as coisas, o quão diferente o Brasil é do Canadá, por motivos óbvios, o quão diferente o Canadá é dos Estados Unidos, o quão diferentes regiões do Canadá são entre si, e daí é um desafio atrás do outro. Né? E talvez o maior deles seja cuidar de 2 filhos tão diferentes. A Bitnik do Brasil, que é uma empresa já relativamente estabelecida, que tem tração e tem um cenário onde ela participa, que é um cenário muito menos competitivo do que o cenário daqui. E aqui é uma empresa que tem uma marca incipiente, tentando provar sua qualidade num cenário mais competitivo. Então a gente começa a ter decisões estratégicas que são consequência de enfrentar esse cenário, que vão desde o produto, do design, até as decisões de negócio mesmo. Então, mas tem sido uma jornada incrível. E qual a principal diferença assim, entre empreender no Brasil e na América do Norte? Vamos generalizar um pouco. Eu acho assim, vou colocar um pró e um ponto a favor e um ponto contrário, que eles validam e percepções que muitas vezes o brasileiro tem. Empreender fora do Brasil é muito mais fácil. Em que sentido? Vamos lá, vou trocar a palavra. Não é mais fácil, é menos complicado. Em questão de burocracia? Burocracia, taxação de impostos e... Cara, é tudo mais rápido, tudo mais Menos fácil. se você estiver em Quebec. Mas comparado com o Brasil... Eu não conheço muito, mas sempre que eu vejo alguma promoção ou algum contrato, sempre tem assim... Excluindo Quebec. Quebec tem uma lei própria maluca. Por exemplo, que é um estado do Canadá, pessoal. Exatamente, é a província francófona do Canadá, e eles fazem questão... No Brasil teve aquela história do Sul é meu país, né, de separatistas no Sul, que era muito mais um grupo, né, tentando ganhar voz, mas nunca foi para frente. Aqui foi para frente. E os francófonos de Quebec, eles são realmente, eles se consideram diferentes. Inclusive nas leis. Só fazendo pegando uma tangente aqui, no mercado de fidelidade, de milhagem, Quebec tem uma lei específica que a cotação da milha que você tem, que é o value per mile, você não pode mexer na cotação. É contra a lei. Então, são coisinhas que só Quebec tem. O Quebec tem um visto de residência permanente que só vale lá dentro. Exato. Mas Quebec, por incrível que pareça, Quebec é o nosso mercado mais forte aqui no Canadá. Porque tem essa inspiração, essa visão mais europeia, exatamente. né? Aí eles se preocupam mais com moda, tem muitas marcas de moda lá. Muito mais fashion conscious. E para quem tá no Brasil e nunca veio aqui pro Canadá, você vai passar uma semana no Canadá, você vai perceber que o canadense padrão, ele tem a vaidade de uma pedra. Esses caras, eles não combinam lé com cré, os caras não têm a mínima noção do que eles estão vestindo porque eles não se importam. É mais questão funcional, né? Isso, eu preciso cobrir meu corpo para não sair pelado. Eu preciso cobrir mais meu corpo para não sair pelado e não passar frio. Esse é o jeito que o canadense se comporta. Quebec não. Quebec, como eles têm esse vínculo muito forte com a França e com a Europa, eles andam de salto alto. Eles têm essa preocupação com moda muito mais aguçada e acabou sendo o mercado que adotou a marca de maneira muito mais forte. Tanto que a grande loja de departamentos que vai começar a revender a gente foi a Simons, que é das 18 lojas da Simons no Canadá, das 18 acho que são 14 ou 11 são em Quebec. Caramba, é lindo, gente, você tem que ir pra lá. É muito legal, Mas tem, né, você tem que pagar tem o preço. Tem as questões burocráticas. Mas voltando assim, empreender aqui é mais simples, né? Porém, as pessoas normalmente subestimam o efeito da competição. Como aqui é mais simples e como existem vantagens em relação à moeda, em relação à estrutura, todo mundo, do mundo inteiro, tem a brilhante ideia de empreender aqui. Isso gera uma pressão em cima do mercado muito forte, da mesma maneira que gera a pressão em cima do mercado imobiliário, que gera a pressão em cima do mercado de imigração de maneira geral. Não existe um grande mercado de imigração no Brasil. Por quê? Porque não tem demanda.
As pessoas preferem migrar para o Canadá, para os Estados Unidos, do que imigrar para o Brasil. Sim. Por N razões. O fato é que as pessoas normalmente não têm... É muito difícil você conseguir mensurar o impacto da concorrência, né, ou de um mercado extremamente competitivo e o efeito que isso tem no teu produto. Né? Então, se você para e pensa, tá, qual é a grande marca de mochila no Brasil? Essa resposta não vem. É difícil, Essa resposta não vem. Ela vem quando a gente fala de chinelo. Tá lá. Você tem uma série de áreas que esse lugar está ocupado. No Brasil não tem. A mochila especificamente não tem. Aqui, não só tem, como tem por tipo de mochila. Então, é uma mochila que tem design, qualidade, mais ou menos, e preço Herschel, por tudo. Eu quero uma mochila, não. Eu quero uma mochila mais cara, mas extremamente durável, com produtos de alta qualidade. Filson, Você começa a ter uma atrás da outra. Todos os espaços estão ocupados. Eu quero mochila que é eco-friendly, que vende couro feito de plástico. Met&Net. Você começa a ter várias... e daí, onde é que você se encaixa? Onde é que você entra? Tá tudo ocupado. E isso é um grande desafio. Ainda mais você entrar por si só. Né? Tentando fazer com que o teu Instagram, que o teu... conte uma história. Né? Uma história maior do que a história dessas empresas que eu citei. E o pessoal aqui no Canadá é mais ligado à rede social do que no Brasil ou não? Não. No Brasil é mais forte. A percepção que eu tenho é que não chega próximo do engajamento. Mesmo, logicamente, os nossos volumes são muito diferentes, mas não chega. Eu percebo isso nos meus colegas de trabalho. Poucas pessoas são ativas, assim, muito nas redes sociais. E parece que no Brasil, todo mundo que estava ao meu redor era ativo nas redes sociais. Então... O brasileiro adora aparecer. O brasileiro adora mostrar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito relacionada com a nossa ambição americana, muito assim também. Né? A gente gosta de conquista, a gente gosta de sucesso, a gente gosta de mostrar que a gente está na praia agora no verão, tomando cerveja. Puta, que raiva dos meus amigos, todos na praia, compartilhando imagens maravilhosas de camarão. A gente gosta disso. O americano tem muito isso, porque isso é quase um payback, é quase uma recompensa pelo esforço que eu tive. O canadense, como ele é um povo muito mais acomodado, muito mais em paz com o que ele tem, o nível de ambição é muito diferente. Né? Os carros que você vê na rua aqui são muito diferentes dos carros que você vê nos Estados Unidos. Em termos de quantidade de carros caros, de ostentação. Toronto é um pouco diferente, porque obviamente Toronto ela é contaminada por influências culturais do mundo inteiro. Mas você vá para GTA, para Oakville, ou para Burlington, ou para Hamilton, onde você já morou, você não enxerga aquele mesmo nível de ostentação. Eu não estou dizendo ostentação no sentido negativo da palavra, eu estou me referindo à maneira com a qual eu estou recompensando o meu esforço. Você não enxerga aqui o que você enxerga no Brasil ou nos Estados Unidos. Aqui é um povo muito mais na deles, é um povo muito mais fechadinho. Então, a utilização da rede social como ferramenta de comunicação ou de broadcast da tua vida, aqui não funciona. Ou funciona de uma maneira muito menos intensa do que no Brasil. Por esse motivo que a gente percebeu logo no começo com a nossa estratégia de trazer a empresa para cá, usando a mesma estratégia do Brasil, que era fortemente embasada em cima do marketing digital, não seria a melhor estratégia. E a gente começou a desenhar um possível plano B, que a gente começou a executar no ano passado, que é justamente entrar no mercado por meio das big box stores, das grandes lojas de departamento. Que elas conseguem carregar a nossa marca. Entendi. Então, quando a Beatnik é vendida na Simons, a Simons está assinando. Né? Ela está assinando por essa marca, que é uma marca foda. Acontece muito com empresas pequenas aqui. Até as empresas que eu trabalho, a gente vende em sites de grandes marcas, como a Índigo, como o Walmart. Às vezes é por dropshipping, às vezes não. É muito diversificado. E também a gente faz coleções específicas para essas empresas, né? A Bayer entra em contato com a gente, aí eu faço uma estampa diferente, só que com a nossa etiqueta. Para aquela marca, para combinar com a cartela de cores daquela marca, né? Então, eu vejo que muitas marcas pequenas crescem, né, com a ajuda desses
dessas grandes empresas, né? E é diferente, como você tem um engajamento, como você bem pontuou, menor aqui em termos de possibilidade de construir uma marca por si só, o que no Brasil é muito mais acessível do que aqui, inclusive em termos financeiros, porque aqui o CPM ele é mais caro, o CPC é mais caro aqui na América do Norte. Fala o que é CPM. CPM e CPC é o custo por clique e o custo por mil de publicidade. Né? Então, por exemplo, o CPC é o quanto custa o clique naquele anúncio do Google, por exemplo. Uma vez eu fui numa palestra e o cara falou, gente, se vocês querem comprar na minha marca, vão lá, digitam um nome no Google, mas não clica no de cima, clica no de baixo, porque eu tô perdendo dinheiro. Por favor, eu pago quando vocês clicam no anúnciozinho. A conta não fechava aqui. Honestamente, a conta não fechava. Porque, por ser um mercado mais competitivo, muitos outros players estavam disputando o mesmo território. Logicamente, oferta e demanda, preço subia e a gente não conseguia ter a mesma atração que a gente tinha no Brasil. Some-se isso o valor da cotação, porque no começo da operação era o Brasil que bancava a operação aqui. A coisa começou a ficar inviável e a decisão foi, peraí, que eu acho que aí a gente, inclusive, volta um pouco no papo da Insecta, né? Peraí, eu tô gastando X para tentar alguma coisa aqui, sendo que com esse mesmo X eu faço um estrago no Brasil. Então, opa, peraí. No caso da Insecta, aparentemente eles decidiram não seguir no caminho, e aqui a gente construiu um plano B, né? Que é um plano B que começa agora a decolar. A gente tem nossa primeira entrega grande para Simons em março. Entre março e abril a gente faz o primeiro despacho para eles, direto do Brasil, uma coleção fechada exclusiva para Simons. Muito bom. Eu também vi um comentário seu em uma entrevista falando que os canadenses viajam mais do que os brasileiros, né? Aí eu até peguei aqui uma lista de um site chamado World Atlas, de 2019, que faz um ranking das cidades que mais viajam. Talvez você tenha uma lista mais atualizada, mas vou falar aqui e daí a gente conversa sobre isso. Primeiro lugar é a Finlândia. Olha só. O segundo lugar é os Estados Unidos. Só que nesse artigo falavam que os americanos preferem viajar dentro do seu próprio país. E aí eu até lembrei de uma história. Eu gosto muito do Elvis. E não sei se você sabia disso, mas o Elvis não fez tour nenhum fora da América do Norte. É mesmo? Não sabia. Ele só fez tour nos Estados Unidos e cantou acho que umas 3 vezes no Canadá. E aí eu fui pesquisar por que aconteceu isso, né? Dizem que o Elvis tinha um manager que era um imigrante ilegal da Holanda. E ele tinha um passado meio obscuro. E aí ele não só por não ter documentos, né? Mas tinha um passado meio obscuro na Europa, meio que veio fugido para os Estados Unidos. E aí ele acabava negando muitos propostas de tour que tinham na Europa. E aí aqui no Canadá ele conseguiu ir porque não era muito vigiado. Sim, a imigração passou ali. De carro e aí foi isso. E aí eu falei, caramba, eu pensei que na realidade ele só gostasse muito mesmo do próprio país e não decidiu viajar. A quantidade de americanos que não tem passaporte é assustadora. Eu tenho que puxar essa estatística, eu não vou cagar uma estatística aqui, mas é muito grande o número de americanos sem passaporte, porque na cabeça deles não precisa. E realmente, só os parques nacionais que tem nos Estados Unidos são absolutamente fantásticos. Sim. Então eles ficam a vida inteira viajando lá dentro, o país é um país continental também. Assim como o Brasil, cada estado tem uma característica muito marcante, né? Exatamente. Mas fato, acho que se for pegar aí os teus top 5 do ranking, eu garanto que são países, entre aspas, bem de vida. Sim. De nego tranquilo. A Finlândia. Porra, que o cara vai se preocupar na Finlândia? A moeda, eles gastam muito menos viajando, né? Em países que não tem uma moeda tão cara quanto a deles, do que viajando lá dentro. E mais do que isso, Mariana, acho que os Estados Unidos é uma exceção, certamente, porque é um país muito rico. Mais que os outros países ricos. Mas o fato é que países que têm um mindset de cultura mais frugal, como os países da Commonwealth, Canadá, Nova Zelândia, países nórdicos, o índice de endividamento desses caras, comprando coisas, é muito menor. Então, assim, eu não tenho o carro do ano, mas eu viajo 2 vezes por ano, mas bate a de umas viagens. Sim. E aqui no Canadá a gente vê um comportamento muito interessante, que é assim, os caras fazem 2 ou 3 viagens legais por ano, mas entre essas viagens tem muita viagem de fim de semana.
todo feriado os caras saem. Pegam o carro e vão acampar não sei onde. O tempo todo. Agora no inverno, então, pra quem gosta de fazer snowboard ou esqui, é um esporte caro, né? Caríssimo. Mas eles têm ali o gear deles e faz parte do lifestyle viver isso. Viver o inverno, viver o verão, viver o outono. Então eles sempre estão vivendo esse estilo de vida de viagem sem parar. A viagem faz parte da cultura, mais que no Brasil. Porque no Brasil a gente trabalha que nem formiguinha, para no verão poder curtir para nossa praia, ano novo, daí aluga aquele apartamento caro na praia e só chove. Aqui não, aqui eles distribuem isso porque a coisa é um pouco mais tranquila e mais planejada. Interessante. Bom, terceiro na lista, Suécia, Dinamarca, Noruega, Hong Kong, Nova Zelândia, Canadá, Austrália e França. Perfeito. Esses são os 10 países que... É o que eu falei, Commonwealth, nórdicos e alguns ricaços aí no meio, como Hong Kong e Estados Unidos, né? Nova Zelândia é muito interessante. Eu fiz a Nova Zelândia de moto, e deu, sei lá, 3 mil, 4 mil quilômetros de moto. E o interessante de Nova Zelândia é o seguinte, você tem um comportamento muito comum lá de que o jovem, quando chega na idade pré-college, ele vaza. Ele vai para a Inglaterra, vai para a Europa, ele sai do país. Ele passa a vida inteira dele viajando. Visitando os pais, mas ou ele se baseia nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Canadá, ou em outro país anglo-saxão, e voltam velhos. Então, o que você vê de criança e velhinho na Nova Zelândia e ovelha é muito. E o que os caras fazem? Eles compram daí uma van, um motorhome e ficam passeandinho. A quantidade de motorhomes per capita na Nova Zelândia é assustadora, o que é muito legal. Então você vê aqueles velhinhos andando a 60 por hora na estrada, né, com a velhinha dele do lado e conhecer a Nova Zelândia, que é um país absolutamente lindo. Você também tem contrastes de surfar de manhã e esquiar de tarde. Você pega o carro em 1 hora, 2 horas. Você tem picos nevados e praia quente. Então, acho que essa cultura da viagem, ela está muito viva em países que estão com os problemas básicos da sociedade muito bem resolvidos. Os países nórdicos, os países da Commonwealth, que tem aquela... Bom, eu tenho saúde paga, eu tenho escola garantida, eu tenho segurança. Para que segurança se não tem assalto? Sim. Coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não tem. Sim. Né? Então, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem que arcar com os custos para ter o básico da vida. Segurança, educação e saúde. A gente quer viajar, quer sair do Brasil para ter uma vida melhor, né? Exato. Não para, muitas vezes, com o pensamento de só viver uma experiência, né? Exatamente. E claro que você acaba tendo no Brasil... Vamos tirar aí 3 elementos da equação do orçamento de qualquer família brasileira. Plano de saúde, escola e custos com segurança. Né? E aí põe em custo de segurança, sei lá, que vai do ricaço do carro blindado até a pessoa mais simples que teve que colocar uma grade na casa. É muito dinheiro que você gasta por ano com isso. Aqui, ou nesses países citados, você não tem esse tipo de despesa. Consequentemente, esse dinheiro vai para onde? Eles vão aproveitar, eles vão conhecer e vão viajar. Eu achei muito legal. Hoje estava conversando aqui antes, no início, e você estava comentando que a mochila, ela serve como um símbolo, né? E é uma coisa que eu até... Foi um símbolo também pro nome do podcast. O nome do podcast surgiu assim. O meu irmão fez um intercâmbio pra Irlanda, morou uns 3 anos lá, e aí ele ia começar um blog chamado Lima na Mochila, que é o nosso sobrenome. Sei lá, esse blog durou uns 3 posts, ele nunca mais postou, mas esse nome sempre ficou na minha cabeça. E aí, agora, na hora de escolher o nome do podcast, que tem essa intenção de conversar com pessoas que tiveram, ou têm, ou querem ter alguma experiência fora do Brasil. E aí, moda na mochila. Eu acho perfeito. Eu acho que a mochila tem uma simbologia muito importante. Porque a mochila, ela é o lugar onde você leva as tuas coisas. Você carrega a tua vida quando você está indo para algum outro lugar, um lugar novo, você leva a tua vida na mochila. Né? Quando você se muda, quando você está fazendo uma viagem longa, você fala, nossa, a minha vida inteira está nessa mala, a minha vida inteira está nessa mochila, como é que pode? E é fato. Né? Então, a moda na mochila é perfeito, porque a gente traz a moda, a gente coloca a moda nas nossas mochilas. Né? E para mim, a mochila é isso. Ela é um símbolo
da minha passagem, da minha viagem, né? Mas, acima de tudo, um símbolo do que eu poderia estar fazendo, do que eu poderia estar viajando. Então, eu sempre comento que, por mais que os nossos clientes eles não viajam o tanto quanto eles gostariam, o fato deles terem uma mochila da Bitnik basicamente representa a vontade que eles têm de viajar. Eu tô aqui pagando os boletos, eu tô aqui nesse trabalho de carimbar papel, mas, puta, eu queria mesmo estar escalando o Pico do Paraná, o Anhangaba, eu queria estar no Atacama, eu queria estar na Patagônia. Mas uma hora eu consigo. Uma hora dá, me planejo. Então, a conexão que a gente estabelece com o nosso cliente é essa. Tanto que, rapidamente, a gente percebeu nas nossas redes sociais que a gente, na verdade, a gente não vendia mochila. A gente vendia viagem. Maior do que a mochila é a viagem. Eu só sou um coadjuvante. Eu só tô ali do lado. Eu só tô ali aparecendo. Eu tô junto com você. Mas eu quero que você esteja aqui na Muralha da China. Eu quero que você curta o máximo a tua viagem para Santorini. E a mochila tá ali. Como essa Lifetime Travel Companion, que a gente chama aqui, essa companheira de viagem para a vida toda. Sim. Né? Sempre do teu lado, repartindo as histórias que você reparte, só que de uma maneira silenciosa, porque é um objeto que está ali só participando de cada aventura. E como é que foi durante a pandemia, assim? A gente ainda tá vivendo a pandemia, né? Não acabou ainda. Sim. Mas agora as pessoas estão viajando muito mais com certas restrições, né? Do que estavam lá em 2020. Como é que foi? Vocês mudaram a estratégia de alguma forma? Ou... Bom, foi um absoluto desastre. Foi terrível. No Brasil e aqui... Chorrindo, como falam. Foi terrível. Pensa, nós somos uma marca construída com base em viajar. Para aqueles que não viajam, como eu acabei de falar, eles usam a mochila para ir trabalhar. Fora de casa. Em tempos de home office e viagens restritas, acabou, parou. Para que eu vou comprar a mochila? E eu concordo. Para que diabo você vai comprar a mochila? Para ir da sala para a cozinha? De mochila? Não faz sentido. Então, se for pegar, principalmente no começo da pandemia, em abril, maio, junho de 2020, né? Aqueles primeiros meses ali, abril, maio, junho de 2020, as nossas vendas, elas acabaram. Foi um absurdo a porrada. A gente estava com uma expectativa super boa, a gente vinha de um ano de 2019 muito alavancado, e esses 3 meses especificamente a gente vendeu assim, menos da metade do que a gente vendia normalmente. Foi um pânico. Foi pela primeira vez, e olha que a gente já passou perrengue, que eu parei e olhei assim, se continuar assim, vai fechar. Não faz sentido, não tem como sustentar, não tem como. Foi assustador. Em agosto, a gente começou a mudar um pouco a estratégia, mudar um pouco a estratégia de marketing, começar, infelizmente, promocionar mais o produto, queimar mais produto, baixou o preço, promoção mais frequente. Aí as vendas começaram a reaquecer de novo em 2020. A ponto de 2020 a gente fechar, foi coisa assim de R$5 mil em termos de faturamento, pior do que 2019. A gente quase empatou. Que teria sido incrível se a gente tivesse. Quase eu comprei 5 mil de mochila só pra passar. Porque ia ser uma baita de uma conquista num ano que a gente passou aquela metade do ano assim, morrendo de medo do que poderia acontecer. Né? O Canadá ajudou o Brasil naquela época, porque aqui a gente estava mais capitalizado, a gente ajudou a operação brasileira também, antecipando algumas compras que a gente ia fazer no futuro para cá. Esse equilíbrio foi atingido, e 2021 foi o melhor ano da história da empresa. A gente teve uma reunião de fechamento recentemente, e foi assim, um ano de muita alegria, muito orgulho. A gente lançou muito produto novo, as collabs novas que a gente está fazendo, linhas novas de produto, reforço nas linhas femininas de bolsas, na verdade, né? Que na verdade não existe mais linha feminina e masculina, existe bolsa e mochila. Se você for homem e quiser usar bolsa, use, é lindo, pode usar. Reforçando essas linhas, e muita gente comprando de novo, no preço justo. Então a gente reduziu a frequência de descontos, que nos permitiu remunerar melhor a cadeia de uma maneira mais justa, manter todos os pontos de apoio da Bitnik azeitados como estavam antes. Então foi um ano de recuperação
muito forte e muito legal. E em cima disso ainda, a gente ainda conseguiu a certificação do Sistema B, que é a certificação, a maior certificação de sustentabilidade, é o maior selo de empresa sustentável do mundo. A gente conseguiu depois uma auditoria de 18 meses. Como a gente ainda consegue esse troféu no final do ano, que só vem fechar um ciclo de respeito ao consumidor e, acima de tudo, a cadeia produtiva que a gente tenta construir desde 2015. Que legal. E o consumidor canadense e americano, eles percebem, eles valorizam bastante o fato de ser produzido todo no Brasil? Ou você acha que eles são neutros em relação a isso? Não há agregação de valor por ser brasileiro. Nesse caso, no meu mercado. Couro italiano tem valor. Entendi. Do Brasil, futebol, samba. Não tem. A gente não consegue trazer, né? Quem consegue trazer ou desfrutar um pouco dessa brasilidade são aquelas empresas que elas estão alicerçadas em uma linha de design muito tropical, Entendi. que remontam muito a valores brasileiros estereotípicos. Praia, verão, sol, samba. É isso. Eu pergunto isso porque eu trabalhei na IKEA, né? Tava comentando contigo como vendedora. E aí algumas pessoas passavam pelo setor e falavam: isso aqui é feito na China, então não quero. Você tem uma... Eu acho, mas aí é diferente, né? Nesse caso, você tem rejeição. É rejeição ao produto chinês. O Brasil, o fato de ser feito no Brasil é neutro. Bom que ele não é feito na China. Sim. Que pena que não é feito no Canadá. Ou nos Estados Unidos. Entendeu? Tem muitos incentivos do governo aqui para empresas que são, marcas que são feitas no Canadá, Sim. né? Eu lembro que eu tava falando pro Lipsio aqui que no início, para melhorar aqui o meu networking, né? Porque não conhecia ninguém, assim como você talvez também conhecia poucas pessoas. Mesma coisa. Eu participava de muitos workshops para empreendedorismo, apesar de eu não ter ideia nenhuma na cabeça, só ia lá para treinar o inglês, né? E aí... elas recebiam várias propostas perguntando, eu falava que eu era estilista no Brasil, né? E aí eles falavam pra mim que pra pessoas que existem muitos incentivos do governo, ainda mais se você é muito novo, se você é millennial, tem uma faixa ali que tem programas específicos pra isso, né? Só que, entenda, eles chamam isso de grants, né? Os grants que eles dão aqui, que são esses bônus, essas facilidades. Entenda, você vai ter... vamos falar... Se eu quiser montar uma fábrica aqui, eu tenho um balde de incentivos para montar uma fábrica. Só que no médio prazo, muito mais no longo nem se fala, mas no médio prazo, os custos de viabilização de mão de obra, de matéria-prima, são absolutamente inviáveis quando comparados com o Brasil. Sim. No Brasil nós temos mão de obra de excelente qualidade, a um preço, logicamente, em função do câmbio menor. Nós temos matéria-prima de excelente qualidade, da mesma forma, ainda mais no Sul, que é superior à matéria-prima daqui. Então, a conta não fecha. A não ser que você seja uma grande empresa como a Canada Goose, né, que vende os produtos num valor muito alto. Você tem uma né? margem gigantesca. Sim. E mesmo assim, veja, eu sou muito próximo do Kevin Young, que é o CEO da Nobis, que é um dos principais concorrentes da Canada Goose. A Nobis vende mesmo tipo de jaquetas high-end, que são jaquetas, gente, vocês estão no Brasil, é um absurdo, são jaquetas para frio, que ela tem que ser muito boa, muito forte, senão você congela. E são jaquetas da faixa de $1.500, $2.000, $3.000. Uma jaqueta, elas são muito caras. A Nobis, ela vende o mesmo tipo de produto, com o mesmo nível de qualidade, feitos na China, pelo mesmo preço. E ele embolsa a margem. Entendi. Entende? Então, até que ponto esse selo de Made in Canada ou Made in Estados Unidos, ou até que ponto isso ainda assim agrega a ponto de ser mais interessante do que a vantagem de produzir na China. No nosso caso, a gente nunca cogitou isso, pelo simples fato de que a razão pela qual a Bitinic nasceu sempre teve um alicerce muito forte em ajudar a nossa região. Entendi. Em fazer parte da comunidade, em ajudar essa cadeia produtiva, esse ciclo. Então nunca fez sentido pra gente. A gente, claro, volta e meia, vem empresas prospectar a gente pra manufaturar lá, a gente conversa, faz conta, fala, puta, cara, mas
isso até em conversas com investidoras que a gente já teve, isso sempre vem na pauta. Não, mas espera aí, você vai fabricar no Brasil para sempre? Aham. Mas e a escalabilidade? Eu falei, mas a escalabilidade ela não existe. Não escalo. Eu escalo até onde der. Ah, mas você não vai vender bilhão? Não. Tem um podcast que eu gosto pra caramba, que é o Pitoresca Podcast. E elas fizeram uma série com vários empreendedores brasileiros que era Nasci para Ser Pequeno. E aí elas entrevistaram a Mariana Barbosa, da Fashion Co., que também é a marca lá de Curitiba, que vai estar aqui no podcast nos próximos semanas aí. E ela participou disso, que é meio que você está falando, de priorizar né, a cadeia local e a qualidade do produto. É inevitável. A qualidade, eu acho que a qualidade, se eu controlar bem, tem muita coisa feita. Bom, o iPhone é feito na China, ponto. Dá para fazer qualidade lá. Depende do quanto você quer pagar né, no custo do produto. Exato, né? Mas mesmo assim ainda sai mais barato. O ponto é, aonde eu quero gerar valor? No meu bolso? Sempre. Agora, eu consigo fazer isso de uma outra maneira? Eu consigo expandir essa geração de valor para outros pontos onde eu me importo na cadeia produtiva da minha região, suportando os artesãos da minha área? Eu consigo fazer isso? No nosso caso, a gente abre mão de eficiência muitas vezes para poder seguir esse caminho. O que é, logicamente, o oposto do caminho da fast fashion. Né? A nossa mochila, felizmente e infelizmente para o negócio, você compra uma e fica. E ela envelhece bem, ela fica cada vez mais bonita. Esse é o couro, né? Essa é a sustentabilidade do couro. Reduzir a recompra, reduzir a quantidade, a necessidade de você ter vários produtos. Né, e gerar mais lixo, gerar mais impacto. Então, existe sim uma necessidade das pessoas entenderem o couro como uma matéria-prima extremamente nobre e extremamente sustentável, desde que ela tenha uma origem controlada e responsável. Entendi. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a tua vida de professor. Você já dava aula lá no Brasil e agora você também dá aula aqui no Canadá. Aqui. Online. Online? Não, agora com a pandemia, né? Sim. Agora com Mas a no pandemia. Brasil, algumas faculdades já estão voltando, assim, aos poucos. Minha carreira como professor, ela começou em 2007, quando 6 ou 7, quando eu voltei dos Estados Unidos e comecei a dar aula de imediato, como um side business, em vez de, eu tava com as minhas noites livres, eu falei, o quê? Eu vou dar aula. Né? E começou despretensiosamente, eu era um professor terrível, babaca pra cacete, Imagina, eu com 20 e poucos anos, né, eu chegava cagando regra nos coitadinhos dos alunos, né? Mas com o tempo, eu fui aprendendo a entender a importância do meu papel ali. E eu sempre me posicionei em sala de aula nunca como um professor. Sempre como alguém que estou aqui contando história, dividindo o que eu vivi. E o que me separa de você, aluno, é o tempo. Eu tenho mais tempo fazendo isso. Então, talvez algumas coisas que você viva, talvez alguma fonte da ansiedade ou das angústias que você tem hoje, talvez eu já tenha vivido isso. E talvez eu possa te mostrar como é que eu fiz. E é isso. A partir do momento que eu entendi, as minhas aulas mudaram e a minha conexão com os alunos mudou. E daí, daí é paraninfo atrás de paraninfo. Aí foi só assim, cara, foi uma rampa incrível, uma atividade maravilhosa, é o que eu mais gosto de fazer, nunca escondi isso, só que paga mal. No mundo inteiro, então, professores brasileiros, não achem que vindo para o Canadá vocês vão ganhar bem, porque aqui também paga mal. Mas tem esse ditado, né, em sala de professor, lecionar uma cachaça. Quando você se alcooliza dessa cachaça, é muito difícil soltar. Por quê? Porque o pagamento ele é muito maior do que o dinheiro. O pagamento de a oportunidade de você ter transformado a vida daquela pessoa, que no meu caso são mais de 3 mil, em algum momento, né? Eu quero dar um peteleco para esse cara acordar e entender. Né? Quando você estabelece essa relação honesta, o que volta é fantástico. É uma gratidão
sem tamanho, a ponto de hoje, até hoje, volta e meia, em rede social, pintam: oi, tudo bem, professor? Lembra de mim? Dica: geralmente eu não lembro, mas eu vou dizer que lembro. Lembra de mim? Não. Bom, pelo menos na rede social, não é na rua, né? Oi, professor! Já na rua? Oi! Em shopping? Oi! Puta, em shopping é Fulano! terrível. Shopping, professor, lembra de mim? Né? E o cara vem com aquela: naquela aula tal, o senhor me falou isso e eu fiz e... É mesmo? Opa! Que bom então, né? Eu fico totalmente perdido. Mas esse é o tipo de resposta e de pagamento que não tem preço. Aqui, e logicamente quando a gente veio para o Canadá, fazia parte do meu plano embarcar novamente nessa jornada o mais rápido possível. Demorou um pouquinho, demorou 2 anos até as coisas meio que se enquadrarem, mas agora eu estou ativamente. Quinta-feira, 8 da manhã, tem aula, gente, então apareçam, vocês canadenses que estão escutando o podcast. Voltou, só que voltou online, né, em pandemia, que é uma... Puta, é meio triste, sabe, Mariana? É meio triste. Você fica falando na câmera ali... Não, ninguém liga a câmera, Ninguém liga a câmera, os malditos. Um professor... Eu fiz um especial do mês do professor no ano passado. E aí um professor meu de marketing também paraninfo, várias vezes. Talvez seja até parecido com a tua história. Ele falou que irrita ele que ele fica conversando com letras. Aparece ali o ML, a Mariana Lima, que ninguém liga a câmera. E eu acho que a maior, pelo menos o que sempre me deu mais prazer em dar aula, é o controle, e o controle no sentido bom da palavra, o controle sobre a turma. Você está de pé, com 45 pessoas ali, anotando o que você diz, o que pro ego é uma beleza. Qualquer coisa que você fala, nego anota. Hoje em dia fica até com medo. Não, exatamente, são outros tempos. Mas anota, filma. Eu fazia brincadeiras com esse, entre aspas, poder do professor, que no meio da aula eu falava assim: gente, peguem aí o lápis. Lápis? Sim, lápis, porque é um lápis. Quando são 2, são lápis. Um lápis, plural, lápis. E eu falava sério e eu via várias pessoas realmente acreditando. E daí logicamente dava 30 segundos, eu ria e todo mundo ria, mas esse é o poder, né? E você ter esse stand-up comedy frequente de 2 horas, 2 horas e meia, onde você está sentindo a temperatura da plateia ou dos alunos, transferindo conhecimento, perguntando, interagindo, isso morre no online. Online é você, a câmera, e talvez tenha gente do lado. Porque tem vários colegas meus que já comprovaram que enquanto você está dando aula online, o cara está trabalhando no Tim Hortons, está trabalhando seja onde ele trabalha, porque ele resolveu arranjar um emprego durante a aula. Porque ele consegue fazer as duas coisas. Ele coloca o foninho de ouvido. É um podcast. É o podcast dele. Né? E ele está lá servindo café. Sim. Então mudou muito. Isso me deixa um pouco entristecido. Mas logicamente está passando e em breve estaremos de volta, mas é um dos grandes prazeres da minha vida. Sim, então tu vai ter que voltar aqui para contar como é que é a diferença de dar aula no Brasil e no Canadá, porque agora não tem muito como dizer, né? Porque o online eu acho que é parecido. Atualmente no Brasil é incrível, no Canadá é uma merda, mas eu tô sendo injusto com o Canadá, eu sei que aqui vai ser legal. Eu vi um vídeo seu, você talvez não vai lembrar também, porque é tipo uma aula, falando com a Federação de Brasileiros. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando eu coloco no Google Lípcio Carvalho, eu esqueci agora o nome dele. Meu Deus, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, no YouTube, Lípcio Carvalho, aparece um vídeo com a FCBB. A Fundação Canadense Brasileira. Isso. Fundação de Business Brasil-Canadá. E aí você falou duas frases que eu achei legal, que talvez você possa explicar um pouco. A primeira é: diminua suas expectativas e prepare para reagir. E também a segunda é: se mudar para outro país não é uma decisão só pessoal e nem profissional, são as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que você comentou, né, que ao mesmo tempo que você está lidando com situações de imigração, você também tem que se preocupar em fazer a sua empresa crescer, em ganhar dinheiro, e eu acho que isso serve para todo mundo que quer imigrar. No seu caso foi fazer crescer a sua empresa, no meu caso foi lidar com o processo de imigração,
e se provar de novo na profissão, que é uma coisa que eu falo, né? Que quem perfeito. se muda para outro país se prova 2 vezes na profissão. No caso do meu marido, foi lidar com o processo de imigração e finalizar o mestrado. Então, acho que é algo que se encaixa para todo mundo, né? Com certeza. Na verdade, assim, deixa eu começar pela primeira frase, que ela é um pouco mais simples, né? Que é baixar a expectativa e aprender e se preparar para reagir, né? Pelo seguinte, a expectativa é muito, muito, muito traiçoeira. Então, parte da minha abordagem estoica para as coisas é tentar lidar com o que eu tenho em mãos. E a expectativa é justamente o oposto disso. A expectativa é uma construção que você faz, que você cria na tua mente, baseado em hipóteses, geralmente hipóteses que você gostaria que se realizassem, mas que não existem, a não ser na sua cabecinha criativa. Quanto maior a expectativa, já que aquele sábio ditado, a expectativa é a mãe da merda, quanto maior o voo, maior a queda. Então, eu sempre tento administrar a expectativa no sentido de abordar, principalmente em relação ao negócio, com muita frieza o que está acontecendo, o que pode acontecer. Isso ajuda a você se decepcionar menos e tornam as vitórias um pouco mais saborosas, porque as surpresas são sempre maiores, porque você não tinha muita expectativa mesmo. E quando você baixa a expectativa, você também entende que, por não criar expectativa, você abre mão do controle. Uhum. Porque no final das contas, e aqui a gente volta para o nosso papo de business plan, do começo da conversa, a gente não tem controle sobre chongas. A gente não tem controle, a gente acha que tem. E quanto mais a gente tenta ter controle ou quer ter controle, mais angustiante o processo fica. A partir do momento que você, é fato, não tem controle. Então, quando você baixa a tua expectativa e entende que você não está na boleia desse caminhão, na melhor das hipóteses, você está no banco do passageiro, você automaticamente entra no modo de reação, que é o que você pode fazer. Uhum. Então, é um modo que eu sempre prego de esteja pronto para aceitar o que a vida te dá e reagir da melhor forma possível para você ao que ela te dá. Isso serve para os negócios, isso serve para absolutamente qualquer coisa. Vai do jeito que você enxerga aquele fato. Com a empresa é a mesma coisa, né? Então, baixa a expectativa, porque ela só vai te fazer mal. Esteja pronto para reagir, porque é a única coisa que você pode fazer ante ao que está por vir. Uhum. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda frase, qual que era? Porque eu falei, mas eu esqueci. Não é uma decisão pessoal, nem profissional. Sim. É uma decisão, são ambas. Isso tem um pouco a ver até com isso tem tudo a ver com a construção de expectativa e o meu posicionamento em relação à expectativa. Que é o seguinte, Mariana, quando a gente quer alguma coisa, a gente se convence. Sempre. Você que está escutando, é sempre assim. Então, eu quero trocar o computador, né? Porque meu computador está meio travando. Ele está um pouco lento. A gente pensa que é uma decisão intelectual, mas a realidade é emocional. Não, sempre foi, desde o começo. Para que eu quero o iPhone 13? Não, mas o iPhone 13 tem essa câmera aqui. Não faz diferença nenhuma. Mas você está se convencendo. E, logicamente, eu como profissional de propaganda, eu te dou de bandeja as justificativas para você comprar o que você não precisa. Só que, quando você tem essa construção de expectativa, você automaticamente pensa que tem controle, você se engana. Quando você imigra, não há nada mais brutal do que você imigrar. As pessoas subestimam o processo. Por mais que você estude, veja vídeo no YouTube, tem um monte de gente vendendo imigração para você, tem um monte, você não faz ideia, porque da mesma maneira que empreender, esse é um processo absolutamente pessoal. Eu morei fora por um tempo já, e o meu maior medo quando eu decidi vir para cá era a reação da minha esposa, porque ela nunca tinha ficado longe da família, ela nunca tinha morado fora. E por mais que eu tivesse tentado criar um ambiente quase perfeito dentro do que eu podia, em termos de conforto, de fazer com que a transição fosse menos impactante, alguma coisa dentro dela poderia estalar e ela chorar dia e noite, com saudade do cachorro, da cerveja, do Corinthians, sei lá,
Vai saber, né? Qual é o gatilho. Ou podia acontecer contigo também, né? Nunca se Comigo sabe. de novo, pois é. Aqui eu já estava mais ou menos ciente. Eu conheço alguns casais que era o contrário. Um deles queria muito e o outro acabou gostando mais do que eu queria caso, muito. A minha esposa hoje, ela adora aqui, nunca tive um problema em relação a isso, ela nunca cogitou mudar de ideia depois que a coisa se definiu. Mas, como você falou, a questão da imigração, ela não pode ser tratada de maneira isolada, porque ela não é isolada. Assim como o trabalho, também a carreira, ou no meu caso, o empreendedorismo, ele não está isolado da vida. Uhum. Só que quando você imigra, você coloca todos esses pilares que normalmente quando você está em casa no Brasil, você tem mais ou menos alguns deles mais estabelecidos, sob controle, você não precisa imigrar para o Brasil, porque você é cidadão, você já está lá. Então essa parte não existe. Uma coisa a menos. Daí tem família, né? Daí você tem a empresa, então você lida com isso, né? Aqui você coloca todos esses pilares que geralmente são desafiadores, a carreira, a relação familiar, sob uma pressão abissal de nascer de novo, e não tem dinheiro, gente, que faça o processo fácil. Você pode ser bilhardário, você não tem, por exemplo, crédito num país novo, você não tem. Você vai ter que construir crédito, você precisa de tempo para construir. Então tem caminhos que não tem atalho, e que são muito difíceis para quem imigra trilhar de novo. E você coloca em cima dessa equação um outro componente, que ele é um filtro principal, que é a imigração. Ou seja, se a minha empresa der certo e a minha imigração não der certo, acabou, eu tenho que voltar. E se a minha imigração der certo e a empresa não der certo, vou comer como? Sim. Então é muito complexo. Não tratar essas coisas de maneira conjunta. Por isso que são duas. A gente sempre teve a imigração, quando a imigração se apresentou como uma alternativa, e a questão da empresa como pilares paralelos e de igual importância, sabendo que geralmente as questões migratórias elas permitem menos erro. Então assim, saiu, tem que preencher o formulário tal para fazer não sei o que lá. Para tudo e faz. Não dá para esperar. Né? Porque eu sei que eu não estou no controle desse processo depois que ele for submetido, ou depois que ele muda de lado da mesa. Na questão de empresa, é diferente. Você tem mais uma margem de manobra, as coisas são mais cinza e são menos preto no branco, como é o processo migratório. Mas o que eu sempre digo é, se prepare. Se você quer fazer esse processo, se prepare. E depois de ter feito, eu desaconselho você fazer como eu fiz. Trazer empresa e migrar e tudo ao mesmo tempo. Você fica maluco. Mas é aquilo que eu falei, se não é empresa é outra coisa, né? Só que veja, o modo tradicional, para quem está ouvindo e não conhece o modo mais comum de imigração para o Canadá, ele funciona da seguinte forma. Vem o casal, um dos membros do casal, uma das pessoas estuda, e o fato dessa pessoa estar estudando automaticamente garante um visto de trabalho livre para o cônjuge. Esse é um modelo que, por mais que ele não seja o mais rápido, ele tem um nível de pressão menor. Ainda é uma pressão abissal, ainda são os mesmos desafios, é terrível, como qualquer imigração é. Mas você está lá ganhando o teu dinheirinho enquanto o marido está estudando, ou vice-versa. Sim. Eu e meu marido, a gente fez esse esquema, né? Ele veio pra cá fazer mestrado com bolsa, Perfeito. Graças, a gente não pagou nada Ótimo. por estudos dele. Ele até ganhava um dinheiro extra pra pagar aluguel. Porra, que maridão. E eu tava trabalhando. Chegou um ponto em que a gente precisava aplicar por PR, pra residência permanente. Eu não lembro também quais as coisas específicas. Mas quando o visto do Pietro expirasse, eu não poderia mais trabalhar, porque o meu visto de trabalho ia expirar junto com o visto de estudo dele. Perfeito. Só que eu tava trabalhando aqui. E aí? Vou ter que pedir a conta do meu emprego? E aí tem várias coisas que você tem que fazer, de aplicar para um visto de extensão, umas coisas burocráticas, né? Um visto de ponte, que eu acho que É o Bridge Work Permit. E para poder ficar trabalhando enquanto nossa residência não começava. E aí tem uns períodos meio nebulosos, loucos difíceis. aí, sim. Mas entenda aqui, quando você está empreendendo, não tem Bridge Work Permit. Não tem nada. Assim, a empresa Canadá, não deu né? certo. A empresa não deu certo, você não tem dinheiro para comer. Sim. E aí?
Sim, sim. Ou você vai ter que trazer dinheiro do Brasil para bancar a empresa e você, não só você, o que já é caro. Então, é muito arriscado. Quer empreender, a não ser que tenha uma empresa muito bem estabelecida, grande, e, pô, daí eu tô falando pro afegão médio, pra galera como nós, que não tem não tem sangue azul, ou não tem... Planeja, monta a estrutura, vem pra cá, se estabelece e empreende depois. Para mim, eu acho isso mais natural. É mais suave, mas ainda assim é muito desafiador. É muito difícil porque o componente da imigração tira o sono de qualquer um. E ele não pode ser subestimado. E ele vai atrapalhar o desempenho da tua empresa. O teu desempenho na empresa. Entendi. Ele vai atrapalhar. Você vai precisar de energia, de muita energia. E tem horas que você vai ter que jogar tudo para cima para ir fazer um exame médico. Como é que tem que fazer? Então são pequenos detalhes que vão ficar na tua cabeça. E motivos para perder sono, o empreendedor tem já. Quando você você tem 2 motivos. Tem a imigração e o empreendedorismo. Então um já basta. Sim, não dá para perder 2 sonos ao mesmo tempo. Então essa é mais... Hoje eu tô muito mais... convicto de que essa transição mais suave ela seja quase tão efetiva quanto, mas mais amigável, melhor para as pessoas. Entendi. Bom, eu acho que no meu caso, essa questão ali que você falou de diminuir as expectativas, comigo deu certo. Eu nunca coloquei nisso num conceito muito, né, floreado nem nada, mas como eu tava contando pra ti, quando eu me mudei pro Canadá, eu não tinha intenção nenhuma em trabalhar com moda. Eu tava encarando isso como um intercâmbio que eu nunca tinha feito. Eu era muito nova, ainda sou nova. E eu ouço muitos podcasts que as mulheres falam, eu fui com meu marido. E na minha cabeça, porque eu era muito nova, eu vim, não, eu tô indo pro intercâmbio, sabe? Sim. E aí eu vim sem intenção nenhuma de trabalhar com moda e consegui emprego, meu primeiro emprego como designer em menos de 1 ano. E pra mim aquilo foi, assim, muito bom, porque eu não tinha expectativa nenhuma de trabalhar com moda aqui. E eu acho, Mariana, que existe hoje, principalmente nessa questão, no que tange a carreira, existe uma série de verdades que se vende na internet em relação ao Canadá e à imigração, que são verdades que nem sempre são completamente reais, ou refletem a realidade da maneira que deveriam. Uma delas é que você vai ter que fazer um downgrade na sua carreira, você vai ter que trabalhar em outra coisa, e talvez, se for muito sortudo, você consegue... Não é assim que funciona. Eu sou um exemplo, você é um exemplo de pessoas que rapidamente se colocaram em cargos muito semelhantes ou na mesma construção de carreira que tinha no Brasil. Teve gente que aproveitou essa oportunidade da imigração para pivotar e buscar o que sempre sonhou, virou chefe de cozinha, seja lá o que for. Mas fato não existe padrão. Né? Você precisa estar com a tua expectativa baixa, descer aqui, entender o terreno, mapear o que melhor se adequa ao teu estilo de vida, à tua expectativa e a partir daí reagir. De novo, você não precisa de norte, você precisa de mapa. Né? E o mapa você só consegue desenhar no chão. Eu não gosto de falar que é difícil. Eu gosto de falar que é um processo e que você tem que estar disposto a fazer o que tem que fazer, né? Como, por exemplo, aqui, o meu primeiro emprego como designer não foi como moda infantil, que era o que eu fazia no Brasil. Era como moda esportiva. Eu tava disposta a mudar um pouco, né? Sim. Desviar ali até eu chegar no meu objetivo. É isso que eu gosto de falar. Lógico, eu acho que é uma maneira doce de abordar esse tipo de mudança ou de escolha nunca é fácil. Seja aqui, seja no Brasil. Né? Eu hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a quantidade, o mercado de trabalho brasileiro e a quantidade de oportunidades ou de não oportunidades que você tem no Brasil, que te obrigam a se agarrar com unhas e dentes ao teu empreguinho ali, porque, puta, se eu saio daqui, acabou, vou fazer o que da minha vida? Vou ter que mudar para São Paulo, e daí quem está em São Paulo está com o mesmo comportamento, por mais que lá o mercado seja maior. Aqui não tem isso, aqui o mercado é muito maior, tem muito mais oportunidade em todas as áreas, isso é fato. Mas também tem mais competição, tem mais concorrência.
Mas a transição, essa mudança, ela é possível, mas ela nunca é fácil, seja lá, seja aqui. Os fatores são diferentes, mas eu acredito que o perigo de quem está no Brasil, olhando ou cogitando a possibilidade de sair do Brasil por alguma razão e ir para um outro país, é que o perigo de comprar o conteúdo, comprar o que é vendido como fórmula ou como verdade absoluta, isso não necessariamente vai refletir na tua realidade. E feliz ou infelizmente, a única maneira de descobrir o que tem por trás disso, a única maneira é ir até lá, fazer. Sim. Passa um tempo, faz uma viagem exploratória, se joga, seja lá a forma com a qual você se sentir mais confortável. A melhor maneira é você realmente ver com seus próprios olhos e sentir na pele o que te espera. Maravilha. Bom, pra gente finalizar, tem algum plano pro futuro que você pode compartilhar com a gente? Tirar minha carteira de moto. Tá com o plano já, esse plano tá nas minhas metas ali, então o principal meta do ano, bom, não é a principal, mas uma das metas do ano é tirar a carteira de moto. Mas brincadeiras à parte, não que isso seja brincadeira, porque dia 7 de abril eu faço meu teste. Mas, bom, planos. Eu tenho alguns desafios muito importantes, metas que eu coloquei. A Bitnik teve o melhor ano em 2021. Eu acho que esse ano é um ano de consolidação, não só da nova linha de produtos no Brasil, de continuar expandindo e lançando coisas lindas. A gente está consolidando a parceria com a nova marca do grupo, que é a Toró, com capas de chuva, com collabs junto com os materiais que a Toró usa dentro da sua linha de design, e essa fusão faz com que a gente ganhe potencial criativo, trazendo aqui o time da Toró para baixo do nosso guarda-chuva. Então essa é uma vontade que está se construindo, que a gente fica muito orgulhoso do que a gente está traçando com eles também. E aqui para a América do Norte é consolidar esse movimento de expansão dentro dos grandes varejistas. A gente já colocou o pezinho no final do ano passado e agora, nesse ciclo, no primeiro trimestre, no primeiro quarter aqui, a ideia é que isso se expanda ainda mais e que a gente consiga colocar o pé em outros grandes varejistas aqui, para que a marca consiga ganhar mais escala aqui na América do Norte, embarcando na atração que esses varejistas trazem. Se eu conseguir fazer só um pouquinho disso, já estou muito feliz. Eu sou muito grato a tudo que tem acontecido nos últimos anos. Quando eu falo de planos, sim, a mínima expectativa é só basicamente alguma das coisas que estão me orientando para o trabalho esse ano no que tange a Bitnik. Mas se repetir o que for 21, puta, cara, já estou muito feliz. Já estou muito feliz. Eu acho que a gente está numa posição tão privilegiada, tanto nós, a Bitnik, eu pessoalmente, você também, que a gente não pode não agradecer a Deus acima de tudo pelas bênçãos que a gente recebe, né? E o componente da fé nessa trajetória, ele é muito importante, porque ele mantém centrado e crente de que as coisas melhores estão acontecendo. E quando você bate o olho e olha para trás, fala, pá, então mesmo. Então é isso, crescer a empresa, aumentar o impacto positivo que a gente cria, e fazer com que o que a gente perdeu em 2020 por conta da pandemia, que a gente recuperou em 2021, agora que a gente consiga acelerar mais e só decole. Maravilha. Gente, o Lício trouxe um presente para os ouvintes Moda na Mochila. Eu trouxe. Se quiser mostrar ali para quem tá vendo o vídeo. Também agora tem vídeo no Spotify, para quem não viu ainda. É um saco vazio, não, mentira. Eu trouxe para os teus ouvintes a Bitnik original, o primeiro design que a gente fez para a marca, que é a Terry. Então, vocês aí vão ter a chance, não sei como ainda. A gente vai pensar aqui como é que vamos mandar isso pro Brasil, mas eu coloco na descrição, nas redes sociais. Por favor. O sorteio. Ganhar uma Terry incrível como essa cor mostarda é a cor mais vendida aqui na América do Norte, é uma das minhas cores preferidas, super moderna. Eu acho que vocês vão gostar muito e aproveitar, o ganhador vai aproveitar com certeza, para levar um pouco dos seus sonhos aqui nas costas com a mochila do Moda na Mochila. Isso mesmo, maravilha. Para quem quiser entrar em contato contigo, qual a melhor forma? Bom, quem quiser, fica obrigada. Pra você. Muito obrigada. Essa aqui é Vou deixar aqui em cima. A sacolinha bonita dela.
quem quiser entrar em contato comigo pode ir no LinkedIn. Bom, é Lipsio, Lipsio. Não tem muitos Lipsios, então é bem fácil. Você vai entrar em contato comigo no LinkedIn, é só achar Lipsio Carvalho, ou pelo Instagram, @Lipsio, @Lipsio. Eu sou tipo a Madonna, né? O meu Instagram é só o meu nome. Muito fácil. É muito fácil. @Lipsio, Lipsio. Manda mensagem por lá ou me chama no LinkedIn. É sempre um prazer poder contribuir e contar um pouco dessas histórias e que essas histórias inspirem quem está ouvindo. E, claro, histórias no privado também são válidas. Eu adoro trocar ideia com gente curiosa e que quer entender um pouco mais do que a gente faz. Então, estou sempre aberto a responder. E, de novo, queria agradecer muito o convite. Foi um tempo super gostoso poder conversar contigo sobre a nossa história e trocar ideia sobre moda fora do Brasil. E talvez encorajar e inspirar quem está ouvindo a dar passos maiores, ousados, com expectativas baixas e sempre prontos para a reação. Adorei, muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, pelo presente. E eu adoro fazer podcast, porque assim, gente, quando que eu ia ter 1h30, 2 horas com um cara que eu tava vendo numa palestra, sabe? É muito louco isso, é muito incrível. Então, muito obrigada novamente. E pra quem quiser mandar uma mensagem pra mim, pode mandar pelo perfil do podcast, que é @Moda na Mochila, ou o meu perfil pessoal, @MarianasDeLima. E também mais um lembrete, né? Se você gostou desse podcast e está ouvindo pelo YouTube, lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. E no Spotify também tem um botãozinho ali de seguir o podcast, então adiciona lá para sempre receber notificações. E é isso aí. Espero que tenha gostado da história do Lipsio, desse episódio. Beijinhos e até a próxima!